Então, bora começar, pessoal. Vamos iniciar com uma pequena oraçãozinha rapidinho. Deve estar agora seguindo salute, né? Importante. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São Luís Grande Montfort, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, então bora lá. Antes de tudo, trazer um status da minha saúde. A garganta deu uma melhorada, tá? Passei a semana rouco, pensando que tinha sido algo sério, real, assim, né? Que eu tinha perdido a voz ou que ia ter alteração permanente, mas graças a Deus, hoje tô sentindo já praticamente 100%. Só tá com um pigarrinho ou outro, então de vez em quando você vai escutar durante a formação fazendo ou soltando uma tossidinha, tá? Mas comparado ao que tava, tá bem melhor. Eu tava realmente preocupado já pensando em ir no otorrino, porque, cara, eu uso a voz pra tudo, né? Então, é algo bem sério pra mim. Mas graças a Deus, tá tudo em ordem, tudo tranquilo, né? Espero não acabar a formação de hoje com a garganta zoada também, que tem esse ponto, né? E beleza. Se vocês tiverem dúvidas, podem ficar à vontade para comentar aqui no chat, tá? Nas mensagens aqui do Meet. Ou ligar o microfone e falar, viu? Podem ficar bastante à vontade. As perguntas, para quem vai ver o vídeo, não capta, né? Não capta. Se vocês falarem, né? Não é captado no vídeo. A mesma coisa eu recapitulo aqui para o pessoal que for assistir o vídeo, tá? Pois bem, a gente hoje vai ver a segunda parte do capítulo 1, tá? Do curso de consagração do tratado. Na aula passada a gente falou sobre a relação de cada pessoa da Santíssima Trindade com a Virgem Maria, tanto no mistério da encarnação quanto no mistério da santificação. Também ressaltamos ali alguns aspectos da aula anterior, focando principalmente no aspecto da necessidade da Virgem Maria para a nossa salvação, bem como o reinado de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Na aula de hoje, tá? Eu acredito que vai ser um pouquinho mais curta. A gente vai recapitular alguns pontos. É importante que a gente repita, fale de novo, para realmente fixar. Tá? É necessário que a gente fixe algumas informações, até porque essa é uma base muito importante para quando a gente entrar numa apologética mariana, ou seja, uma defesa da fé no que tange a pessoa da Virgem Maria. Tá? E como nós já vimos, defender a Virgem Maria é defender Jesus Cristo. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento muito fresco na nossa cabeça para quando nos questionarem, venerar a Virgem Maria é idolatria, a Virgem Maria é uma mulher qualquer, não sei lá o que, a Virgem Maria está morta, Jesus menosprezou a Virgem Maria, coisa, né? A Virgem Maria não é virgem, né? Então, assim, quando chegarem ataques desse gênero, a gente tem que estar pronto para responder. Até porque a apologética católica é a verdade, tá? Não é uma soberba dizer isso, não, porque a gente está enraizado numa doutrina de 2000 anos. Aquilo que atesta os santos padres, a sagrada tradição, e que tem embasamento nas Sagradas Escrituras. Aquilo que era acreditado desde da igreja primitiva. Mas Nicolas teve o último dogma agora, recentemente. Tá, mas a discussão já tinha, de tal dogma já havia desde o início. Né? E aí só foi batido o martelo agora. E tudo bem, tá?
Mas enfim, são elementos que a gente tem que ter na nossa mente fresco para a gente defender a nossa fé, tá? Pois bem, do que nós vimos até então, nós tiramos duas conclusões. A primeira é que a Virgem Maria possui um poder sobre as almas, tá? Pois, como vai dizer São Luís Grande Montfort, né? Aqui no ponto 37, ele vai dizer, repito, ela não pode fazer todas essas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas por uma graça singular do Onipotente, que, tendo-lhe dado poder sobre seu filho único e legítimo, também lhe deu poder sobre seus filhos adotivos, não apenas sobre seus corpos, o que seria pouca coisa, mas também sobre sua alma. Então, para que a Virgem Maria possa santificar, a gente na aula passada falamos sobre a encarnação de Jesus Cristo e o mistério da pessoa da Virgem Maria nesse acontecimento, e também na santificação. E a Santíssima Trindade utiliza da Virgem Maria para a santificação das almas, e para que a Virgem Maria consiga formar Jesus Cristo na alma dos fiéis, é necessário que ela tenha poder e autoridade sobre essas almas. Tá? E a lógica é simples, né? Se ela teve autoridade e poder, diga-se de modo hipotético, sobre Jesus Cristo, e a gente falou sobre isso na aula passada, né? A autoridade hipotética que a Virgem Maria tem a Jesus Cristo, a criatura perfeita, né? A mãe de Jesus, que teve autoridade para cuidar dele, criá-lo, né? Formar Jesus Cristo um homem, né? Ela que teve essa autoridade em Jesus Cristo, ela também vai ter, que é a cabeça do corpo, ela também vai ter sobre os membros do seu corpo, que são os fiéis, né? Que é a igreja. Ou seja, sobre todos os batizados. E a gente relembra, né? Que mesmo aqueles que são batizados e não querem ter a pessoa da Virgem Maria como mãe, ela, querendo ou não, né? Essa pessoa, querendo ou não, ela vai ter a Virgem Maria por mãe. Não tem por onde fugir. Afinal, se ela participa da filiação divina de Jesus Cristo tem um pai e tem uma mãe, né? Então, ele, querendo ou não, vai ter a Virgem Maria por mãe, tá? E o mecanismo que existe por trás disso, né, é justamente a liberdade que nós damos à pessoa da Virgem Maria. Porque, veja, se a gente dá liberdade de atuação de uma pessoa em nossa vida, nós damos autoridade e poder para ela. Vocês não concordam? Se a gente tem um cônjuge, e a gente dá liberdade para esse cônjuge, a gente dá autoridade e poder para o nosso cônjuge mudar a nossa vida, tocar a nossa vida, atuar em nossa vida. Da mesma forma, quando Jesus deu autoridade e poder para os discípulos curar os enfermos e expulsar os demônios, Jesus Cristo teve primeiro a liberdade dos discípulos para que ele realizasse sua ação através deles, tá? E aí as pessoas elas deram liberdade para os discípulos, que por sua vez exerceram essa autoridade e poder dados por Jesus na vida deles. Ou seja, os discípulos modificaram a vida daqueles enfermos, daqueles possessos, pelo poder de Jesus Cristo que foi concedido a eles, tá? E por favor, Jesus Cristo quer fazer o mesmo com a Virgem Maria em nossas vidas. Deus quer utilizar a Virgem Maria, dando-lhe poder e autoridade para ela, tocar em nossa vida e modificá-la. Ou seja, formar Jesus Cristo em nós através da Virgem Maria. Tá? Ele concede poder para ela. E, por favor, isso não é somente para os discípulos, para os batizados, para os cônjuges, tá? O mesmo acontece com as forças malignas, tá? O ocultismo, o esoterismo, o satanismo, né? Os membros dessas seitas, eles dão liberdade para o maligno atuar na vida deles, né? E, consequentemente, eles dão autoridade e poder para o maligno modificar a vida deles, tá? Porém, no nosso batismo, né, nós damos essa autoridade à Virgem Maria nós damos a liberdade para a Virgem Maria, com o poder e autoridade que foi dada a Jesus, tocar na nossa vida, formando Jesus em nós. Além disso, no próprio ato do batismo, né, onde nós damos liberdade para Deus modificar nossa vida, nós temos a consagração Nossa Senhora de lá. Tá?
sei se vocês já participaram de algum rito de batismo, mas tem os padrinhos e os pais possuem a opção de consagrar a criança, né, normalmente é uma criança, a Virgem Maria, tá? E é por isso que a consagração Nossa Senhora é também, essa consagração que nós estamos fazendo agora, é uma perfeita renovação dos votos batismais, tá? Porque nós reiteramos o nosso compromisso de sermos filhos de Deus, de que cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, enfim, né? Nós reafirmamos tudo isso e nós damos autoridade para Deus a nos fazer santos. Só que através da Virgem Maria. Beleza? Que é o canal pelo qual ele quer realizar as suas obras, como nós vimos no capítulo, na aula anterior. Beleza? E aí pode-se ter aquela resistência, né, da ideia de que da Virgem Maria ter autoridade e poder sobre Jesus Cristo, né? Mas aí a gente já viu isso e foi um pouquinho extenso, então para poupar-nos, né, eu vou poupar-nos o tempo, né? Eu vou deixar isso para a aula anterior. Mas relembremos-nos da relação, do amor que o filho tem para com a mãe tem para com o filho. Jesus, o melhor dos filhos, Maria, a melhor das mães, né? É impossível a Virgem Maria desejar algo que não era da vontade, dos desígnios, dos pensamentos de Deus. Então, é um poder e uma autoridade hipotética, porque Deus é soberano em absoluto, é poderoso em absoluto. E essa autoridade e poder que a Virgem Maria exerce em Jesus Cristo é uma autoridade e poder hipotética, tá? É entre aspas. É mais para a gente só compreender esse aspecto, tá? E essa foi a relação que a Santíssima Trindade quis, tá? Não foi Nicolas, não foi fulano de tal, não, foi a Santíssima Trindade que fez esse mistério. Né? Quem somos nós para virarmos para a Santíssima Trindade e falar assim, olha Deus, o que você fez eu achei que é um pouco inadequado, sabe? Porque olha Deus, na verdade é uma idolatria aí. Rapaz, quem é que vai ter essa audácia, né, de virar para Deus e dizer um negócio desse? Então assim, é complicado, né? Isso daqui é só para a gente relembrar alguns aspectos da aula passada, tá? E aí com isso a gente retoma a ideia do reinado dos corações, né? Nós vimos nas aulas passadas, aqui no ponto 38, ele vai dizer: pela graça, Maria é a rainha, ou seja, de graça, né? Maria é a rainha do céu e da terra, assim como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ou seja, pela graça, né, dado de forma gratuita, a Virgem Maria, ela é a rainha do céu e da terra. Afinal, a rainha é a mãe do rei, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o rei de todas as coisas, né? Por natureza e conquista, por criar, redimir e guiar a humanidade, tá? Ora, como o reino de Jesus Cristo reside principalmente no coração ou interior do homem, de acordo com as seguintes palavras: o reino de Deus está dentro de vós, isso está lá em Lucas capítulo 17, versículo 21. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, ou seja, em sua alma, de modo que é principalmente nas almas que ela é glorificada com seu Filho, mais do que todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la, junto com os santos, de Rainha dos Corações. Então, o reinado da Virgem Maria, bem como a de Jesus Cristo, é o reinado dos corações. E aí a gente consegue, com isso, tirar duas conclusões. Tá? A primeira conclusão é que a Virgem Maria tem poder e autoridade sobre as almas. Essa é a primeira conclusão que nós já vimos. E seu reinado se dá na santificação das almas, de tal modo que a pessoa ela se transforma e reverbera para o exterior essa mudança de santificação, né? Ela se converte na pessoa de Jesus Cristo, né? Ela vai se modificando, se configurando a pessoa de Jesus Cristo, né? Em seus atos, vontades, pensamentos, etc. E essa mudança que é interior, ela exterioriza, tá? E aí, dessa forma, o reino de Deus, que até então é espiritual, é íntimo, é invisível, começa a se reverberar para um reino físico, real, tangível, tá? E físico. E aí a gente viu isso lá na introdução, eu acho, ou foi na introdução, foi na aula passada mesmo, tá? A segunda conclusão que nós tiramos com isso é que para aquelas almas que têm de modo particular um chamado a uma santidade elevada,
a Virgem Maria é muito mais importante para essa pessoa, tá? Afinal, se a Virgem Maria ela é importante para a santificação, ela também é importante para a salvação de uma alma, tá? E aí ela é extremamente necessária justamente para essas pessoas que têm um chamado particular a ser santo de alto grau, né? A gente tem que lembrar que, lembremos da conceituação de que santidade é união a Deus mediante configuração a Ele. E lembremos de Santa Teresa d'Ávila, no seu Castelo Interior, que ela fala que essa configuração a Deus, né, essa imitação de Jesus e consequente união a Ele, tem 7 graus, né? É como se houvesse 7 graus de intimidade com Deus, tá? A gente pode dizer assim. É muito interessante a leitura do livro, nunca cheguei a ler, mas eu já escutei o pessoal falando sobre, eu posso estar enganado aqui, tá? Mas aquela pessoa que está de pecado mortal, ela não entra no castelo, ou seja, ela não está unida a Deus, né? E aí, quando ela se confessa, ela entra no primeiro andar, né? Ela tá ali no térreo, por assim dizer, tá no primeiro andar. E aí, quando ela vence os pecados mortais, ela avança pro segundo. Aí depois, quando ela vence os pecados veniais, ela vai pro terceiro. Aí vai na questão das imperfeições, ela vai vencendo a si mesma. Enfim, aí vai cada vez mais ficando perfeita, né? E vai encontrando sua perfeição, ou seja, a santificação de sua alma acontece. E aí os santos de sétimo grau, né, dizem que o sexto e o sétimo grau, né, de santidade já são graças particulares de Deus, né? Nossos esforços não vão só até o quinto, né? O sexto e o sétimo é mais graça divina. E aí o sétimo grau são aqueles santos que, pô, já tem até as chagas de Jesus e tudo mais, né? A gente tem, por exemplo, Padre Pio de Petreutina, né, do século passado, acho que é a figura mais visível e pertinente para nós, para os nossos tempos, né? De modo que o pessoal olhava para Padre Pio e não sabia se era ele ou se era Jesus de fato ali, né? Porque eles estavam tão intimamente unidos à alma de Padre Pio e de Jesus Cristo que houve até as chagas, né, em Padre Pio. E aí, pô, é extremamente lindo pensar em algo assim, tá? E a gente lembra também que Deus não precisa da Virgem Maria, mas Ele quer precisar, tá? Ele quer precisar dos seus seres, das suas criaturas, para as suas obras, tá? Beleza? E aí, para testar isso, né, ele vai dizer basicamente isso no ponto 39, né? Que em segundo lugar, deve-se concluir que a Santíssima Virgem, por ser necessária a Deus, necessidade essa que se pode chamar de hipotética, em razão de sua vontade, é bem mais necessária aos homens para que cheguem a seu fim. É a segunda conclusão que a gente viu. Tá? Se a Virgem Maria é importante para a santificação de uma alma, consequentemente, ela também é necessária para a sua salvação. Né? Portanto, não se deve misturar a devoção à Virgem Maria com as devoções aos outros santos, como se a devoção a ela não fosse a mais necessária e consistisse apenas numa devoção a mais. Aqui a gente finaliza o que a gente viu na aula passada, não é? Aqui é mais uma para a gente dar continuidade. E aí no ponto 40, São Luís Grande Montfort ele vai dar... é só 40 ou 41 também? No ponto 41 também ele vai dar outros exemplos a respeito disso. Ele vai dizer: o douto e piedoso Soares da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justus Lipsius, doutor de Louvain, né, e muitos outros provaram irrefutavelmente, seguindo os sentimentos dos padres, entre os quais Santo Agostinho, Santo Efrem, Diácono de Edessa, São Ciro de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás de Aquino e Boaventura, muitos santos da patrística, viu? Primeiros séculos da igreja. Que a devoção à Virgem Maria, à Virgem Santíssima, é necessária à salvação, sendo uma marca infalível de reprovação, mesmo na opinião de Ecolampádio e outros, não tem amor e estima pela Virgem Santa e que, ao contrário, é marca indelével de predestinação dela ser devota total e verdadeiramente dedicada. Ou seja, os santos, principalmente os santos dos altares, né, os grandes santos, a gente consegue ver na vida de todos eles, né, uma intimidade com a Virgem Maria. E isso é atestado por todas essas pessoas aqui, todos esses santos que São Luís de Montfort cita. Ele vai continuar. As figuras e palavras do Antigo e Novo Testamento dão prova disso, que as intuições e os exemplos dos santos confirmam e que a razão e a experiência aprendem e demonstram. O próprio diabo e os seus seguidores
pressionados pela força da verdade, a miúde viram obrigados a confessá-lo com desprazer. De todas as páginas dos santos padres e doutores que recolhi para provar essa verdade, cito somente uma para não me alongar em demasia. Tibi devotum esse, est arma quedam salutis, quae Deus his dat quos vult salvus fieri. Ser teu devoto, ó Virgem Santa, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que deseja salvar, diz São João Damasceno. Então, o que São Luís Grande Montfort quer dizer aqui é o seguinte: os santos padres, doutores, inclusive os hereges, os demônios, por vontade própria ou não, né? Eles são obrigados a atestar a eficiência da Virgem Maria na santificação e consequente salvação das almas. Então, a gente lembra, inclusive, na questão do demônio, né? Aquele episódio de Padre Gabriel Amorfi, né? O grande exorcista lá do Vaticano, que ele diz que o demônio treme de medo da Virgem Maria. E aí tem um relato dele, né? Onde ele contou que o sacerdote Cândido Amantini, o exorcista da Scala Santa em Roma, uma vez perguntou a Padre Amorfo, né? Por que o demônio reagia com tanta intensidade contra a Virgem Maria quando ela era invocada, mais até do que ao invocar Jesus. E aí Padre Gabriel ele responde, né? Que o demônio respondeu a ele em um exorcismo. Porque sou mais humilhado ao ser vencido por uma simples criatura. E aí o Padre Gabriel também cita, né, o exorcista de Brescia, Padre Faustino Negrini, que perguntou ao demônio o que mais o assustava na Santa Mãe de Deus. E o diabo respondeu que isso se dava porque ela é a mais humilde de todas as criaturas, enquanto ele é o mais orgulhoso. Que a Virgem Maria é a mais obediente e ele é o mais rebelde. Que ela é a mais pura e ele é mais vil. E aí o Padre Gabriel também obrigou o demônio a dizer quais as características da Virgem Maria. Ele tinha medo, né? E o demônio respondeu que ela é a única criatura que sempre vence ele, porque nunca foi tocada pela mínima sombra do pecado. Então é impactante, né, a gente ver isso. Então assim, o próprio demônio, ele atesta não só a eficiência da pessoa da Virgem Maria na santificação das almas, como também, querendo ou não, glorifica ela. Então, engraçado, né? Isso a gente vê, então, com isso a gente conclui que tanto os santos, etc., atestam que é importante a devoção à Virgem Maria, como demônio, né? O contrário àquele unir-se ao demônio, a gente se volta à Virgem Maria. Tá? Fugindo do demônio, a gente se santifica e o demônio atesta com isso que é importante a gente recorrer a ela. Tá? Afinal, desagrada a ele. Tá? Beleza. Já no ponto 42, ele vai dizer: eu poderia apresentar aqui várias histórias que provam a mesma coisa, entre as quais a que é narrada nas crônicas de São Francisco, e viu, durante um êxtase, uma grande escada que subia até o céu, e em cuja extremidade estava a Santíssima Virgem. Foi-lhe mostrado ser necessário subir por ela para chegar ao céu. Ele está citando aqui um êxtase que São Francisco teve. Né? A que é referida nas crônicas de São Domingos, quando 12.000 demônios possuindo a alma de um infeliz herege, perto de Carcassonne, onde São Domingos estava pregando rosário, foram obrigados, para a grande confusão deles, pelo mandamento que lhes deu a Santíssima Virgem, a confessar inúmeras verdades, grandes e consoladores, relativas à devoção à Virgem Santa. Com tamanha força e clareza, que não podemos ler essa história autêntica e o panegírico que o diabo fez a contragosto da devoção à Santíssima Virgem, sem verter lágrimas de alegria, por menos devoto que sejamos da Santíssima Virgem. Cara, não cheguei a ler, velho. Essa história tá no. Essa história tá
naquele livro de São Luís, Santo Inácio de Loyola, é? Ah, sim, sim, pode crer. Ah, bom, para o pessoal que for escutar o vídeo, assistir o vídeo que não escutaram a pergunta, foi falado que é só o de domingos ou é os dois que tá presente, Pedro? Tá. Ó, pô, pô. Aham. Caraca, velho. Então, pro pessoal que quiser ler, tá no livro do Segredo do Santíssimo Rosário, né? De São Luís Grande Montfort. Ele vai falar sobre essa história e outras também. Tá? Pô, bacana. Obrigadão, viu, Pedrão? Ah, tá? E aí ele vai falar sobre isso aí. Ah, para continuar já falando? Tá, beleza. No ponto 43, ele vai dizer: se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para simplesmente levá-los à salvação, ela o é ainda muito mais àqueles que são chamados a uma perfeição particular. E não creio que uma pessoa possa alcançar uma união íntima com nosso Senhor e uma fidelidade perfeita ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e uma grande dependência de seu socorro. Foi aquela a segunda conclusão que a gente falou, tá? Na primeira, que a Virgem Maria tem autoridade e poder sobre as almas, e segundo, que a Virgem Maria é necessária para a santificação e, consequentemente, para a salvação das almas, e ela é, de modo particular, importante para aqueles que são chamados a uma santidade maior, tá? Vai ser mais leitura, tá, gente? Esse capítulo, acho que eu não lembro se eu falei no início, se eu falei em off com o pessoal, mas que essa segunda parte é mais leitura de fato, porque muita coisa já São Luís Grande Montfort já explicou perfeitamente e os demais elementos a gente meio que já viu nas aulas anteriores, tá? Aí no ponto 44 ele vai dizer: foi Maria somente quem encontrou graça diante de Deus, sem auxílio de nenhuma outra simples criatura. Não foi senão por ela, não foi senão por ela que todos aqueles que encontram graça diante de Deus, depois dela puderam fazê-lo. E não será senão por ela que todos aqueles que vierem depois poderão encontrá-lo. Ela estava cheia de graça quando foi saudada pelo arcanjo Gabriel. Isso está lá em Lucas capítulo 1, versículo 28. E foi preenchida sobremaneira de graça pelo Espírito Santo quando ele a cobriu com sua sombra inefável. Isso está lá em Lucas 1, 35. E ela aumentou de tal modo, dia a dia, e de momento a momento, essa dupla plenitude que chegou a um ponto de graça imensa e inconcebível. Desse modo, o Altíssimo fez dela a única tesoureira de suas riquezas e a única dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer quem ela quiser, para fazer passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida, e para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. Jesus é sempre e em toda parte o fruto e o filho de Maria, e Maria é em toda parte a árvore verdadeira que dá o fruto da vida, e a verdadeira mãe que o produz. Então, pessoal, lembremos-nos aqui, tá? A, a gente é consagrado à Virgem Maria, ou vamos nos consagrar a ela, vamos receber uma, uma singular graça, tá? Vamos ter uma defensora muito eficaz ao nosso lado. Vamos ter uma advogada muito potente, tá? Porém, isso não nos dá a liberdade da gente continuar pecando, da gente continuar ímpio, da gente continuar sem buscar mudança de vida. Sou consagrado à Virgem Maria, estou salvo. Alto lá. Pera lá, viu, gente? Isso não é atitude do verdadeiro devoto. Isso que a gente vai ver, se eu não me engano, no terceiro capítulo, tá? Os falsos consagrados e os verdadeiros, tá? As características de cada um.
a vontade, os pensamentos da Virgem Maria são iguais aos de Deus. Ela está perfeitamente conformada à vontade de Deus. Ela não vai pedir nada que não seja da vontade de Deus. Ela não vai agir em nenhuma ocasião que seja contrária à vontade de Deus. Tá? Então, a nossa luta contra o pecado continua. A diferença é que a gente agora tem maior intimidade com aquela que é a tesoureira das graças do Senhor, como a gente viu na aula passada. Tá? E isso nos dá uma vantagem, isso nos dá uma segurança, isso nos dá um favorecimento no processo de santificação. Tá? Mas isso não tira de nós a necessidade da gente combater o pecado, tá? Da gente buscar uma vida oracional, uma vida sacramental, uma vida de estudos da fé. Tá? Isso não nos tira a necessidade. Tá? O que a Virgem Maria vai fazer é justamente favorecer essa caminhada, essa trilha, essa orientação, tá? E facilitar todo o processo, beleza? E aí com isso, a gente vê que a Virgem Maria ela ganha também uma certa liberdade nesse sentido de abrir as portas do céu, por assim dizer. Porque se ela tem autoridade e poder sobre as almas, essas almas certamente se santificarão. Essa liberdade que quem concede é a pessoa, tá? É o fiel. É o fiel que concede. Se o fiel conceder maior liberdade, mais santificada ela vai ser pela ação do Espírito Santo, que age pela Santíssima Virgem Maria em Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Agora, se ela dá pouca liberdade, ela pouco vai ser santificada, tá? Então a gente tem que se atentar a isso. E aí, se a gente dá muita liberdade à Virgem Maria, a gente fala totus tus, Maria, somos todos teu, ó Virgem Maria, e nós verdadeiramente damos essa liberdade, nós vamos ser santificados. E aí, consequentemente, nós vamos ser salvos, tá? É isso que São Luís quer dizer aqui, tá? Ela que é a tesoureira das graças, etc. A gente já falou sobre isso na aula passada. Beleza? Por fim, nós também estamos no fim dos tempos, tá, gente? E quando eu quero dizer no fim dos tempos, eu não quero dizer no sentido de que, pô, amanhã vai acabar o mundo. Pá, pode acontecer, tá? Eu não vou saber, tá, gente? Eu não recebi nenhuma revelação privada, tá? Até porque se eu tivesse recebido, eu estaria aos quatro cantos falando, pessoal, vamos se confessar, vão comungar, padre, se der uma missa, eu te pago 1.000 conto, né? Bora entrar em indulgência plenária, vamos se consagrar hoje, etc, etc, tá ligado? Eu ia estar numa loucura aos quatro cantos buscando isso. Mas como eu não recebi essa graça particular, fica um mistério para mim e para todos de quando acontecerá. Mas, quando eu digo que nós estamos no fim dos tempos, eu quero dizer que nós estamos num período de tempo que depois da segunda vinda de Jesus Cristo, acabou a história da humanidade. Não vai ter mais nada. Porque, por exemplo, quando era com os judeus, havia o tempo que Jesus viria pela primeira vez, né? Teria todo chamado ali aos ideais, aos planos de Deus, né? E aí, posteriormente a isso, vai ser o fim dos tempos. Então, quando eu falo o fim dos tempos, eu quero dizer justamente esse período de tempo, tá? Onde após isso não haverá mais nada a não ser a gente, se Deus quiser, na glória celeste, tá? E aí a gente tem que ressaltar também que é importante que haja muitos santos em nosso meio, justamente nesses momentos. Primeiro, para que estes se salvem, né? Segundo, para que eles sejam meios de santificação do outro, tá? Então, por exemplo, é necessário que a gente seja grandes santos. Primeiro, para que a gente seja salvo, né? A gente vive uma vida unida a Deus. Segundo, para que a gente seja um meio de santificação do outro, tá? Através da missionariedade, da nossa vocação, enfim, dos dons que Deus nos concede, tá? E aí, São Luís Grão Montfort vai dizer nesses 4 pontos o seguinte: foi a Maria apenas que Deus deu as chaves da despensa do amor divino e o poder de entrar nas veredas mais sublimes e secretas da perfeição, bem como de fazer outros nelas entrar. A gente relembra aqui os graus de santidade que eu acabei de falar. A gente relembra inclusive o Padre Pio de Petreutina, que tinha grande apreço pela Virgem Maria, tá? Desde sua infância, tá? E aí, é justamente ela quem pode, ela carregou no ventre dela o Deus, né? O perfeito amor,
é justamente ela que tem acesso mais particular ao perfeito amor. Entende? Então é isso que ele quer dizer até agora. É Maria somente que dá aos miseráveis filhos da infiel Eva entrada no paraíso terrestre, para aí passear agradavelmente com Deus, para aí se esconder em segurança de seus amigos e se nutrir deliciosamente e sem mais temer a morte, do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e para aí beber em grandes goles as águas celestes desta belíssima fonte que aí renasce em abundância. Ou então, de preferência, como ela mesma é esse paraíso terrestre, ou essa terra virgem bendita da qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos, ela não deixa entrar junto a si, senão aqueles e aquelas que lhe aprouver, para torná-los santos. É interessante, né? Inclusive, os miseráveis filhos de Eva, da infiel Eva, nós, né? Nós rezamos, inclusive, na Salve Rainha. Os degredados filhos de Eva. Esses degredados filhos de Eva somos nós, tá? Os degredados filhos de Eva. E aí, aquilo que ele está falando, basicamente, de uma forma poética, muito bonita, é justamente a Virgem Maria tendo aí acesso ao paraíso de nossas almas, que é Deus, tá? Todos os ricos do povo, para empregar a expressão do Espírito Santo, conforme a explicação de São Bernardo, todos os ricos do povo suplicarão vossa face através dos séculos, e de modo particular no fim do mundo, ou seja, os maiores santos, as almas mais ricas de graça e de virtudes, serão os mais assíduos na oração à Santíssima Virgem, tendo-a sempre presente como perfeito modelo a ser imitado, como poderoso auxílio para socorrê-los. Eu disse que isso aconteceria de modo particular no fim do mundo, e logo porque o Altíssimo e sua mãe devem formar para si grandes santos que ultrapassarão em santidade a maior parte dos outros santos, tanto quanto os cedros do Líbano ultrapassam os pequenos arbustos, como foi revelado a uma santa alma cuja vida foi narrada por Dom de Rente. Essas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus, que temerão de todos os lados e serão especialmente devotadas à Santíssima Virgem, iluminadas por sua luz, nutridas por seu leite, conduzidas por seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de modo que combaterão com uma mão e edificarão com outras. O que São Luís Grão-Montfort está dizendo aqui, gente, é que acho que é muito nítido a gente ver hoje, né, os ataques que a igreja recebe, que a fé cristã recebe, seja o islamismo, seja o marxismo, seja o ocultismo, seja a cultura woke, enfim. E nós somos responsáveis por combater tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aquilo que traz dignidade ao ser humano. Porque muitos ideais, muitas ideologias se vestem dessa falsa vestimenta de dignidade humana. E, na verdade, o que quer fazer é justamente formar massas de manobra. Né? São massas de manobra e, principalmente, no final das contas, vão tirar a dignidade do ser humano. Tá? Foge dos padrões éticos do amor ágape. Né? Então, assim, vivem com uma aparência boa, mas a sua prática é nefasta. Tá? E aí é justamente a nossa responsabilidade lutar contra isso. Lembremos-nos, inclusive, acho que é um bom insight a gente tirar agora, que no combate entre Lúcifer, São Miguel Arcanjo, entre os anjos bons e maus, lá no céu, a guerra não foi física, não foi na porradaria, porque anjos são puro espírito. Né? Eles podem se materializar? Podem. Né? A gente vê isso, por exemplo, o arcanjo Rafael, a Tobias, né? Ele se materializa. Porque eles são de uma natureza superior. Mas eles são puro espírito. O combate que teve naquela época não foi material, foi por ideias. Foi ideias. Lúcifer não querendo submeter a Deus e não querendo rebaixar-se para cuidar dos homens, né, etc, etc. E São Miguel Arcanjo falando, quem como Deus? Ninguém, né? E aí depois Lúcifer foi jogado lá do paraíso, enfim. Segue a história, né? Da mesma forma hoje, fala-se das cruzadas, né?
As cruzadas foram físicas, sim. Mas hoje, as cruzadas são ideológicas, são ideias. É por isso que a apologética é importante, porque a batalha se dá justamente com a apologética. A gente defendendo a nossa fé e propagando ela. Tá? A gente vê os hereges, por exemplo, nossos combates são contra os erros das doutrinas deles. Né? Há herege que fala que Jesus não é Deus, há outros que dizem que o batismo de crianças não deve acontecer, outros dizem que mulheres devem ser sacerdotisas, outros dizem que negam a sagrada tradição, o sagrado magistério. Então, assim, outros dizem que o dia do culto a Deus não é domingo, é no sábado. Né? Então, assim, são erros. Mas todos creem em Jesus Cristo. Ótimo, esses pontos estão corretos, mas outros elementos da doutrina estão errados. E esses pontos da doutrina colocam em risco a salvação dessa alma. Então, vocês entendem que é muito mais fácil um católico, por exemplo, ser salvo, porque tem ali os sacramentos, tem a Virgem Maria, tem santos que podem interceder por ele, né? Tem vários meios para sua santificação, enquanto os protestantes têm, sim, chance de se salvar, por favor, eles têm chance de se salvar, mas é muito mais difícil para eles, entende? Coloca-se em risco a salvação desses fiéis, dos nossos irmãos na fé, por conta desses erros. Então, é uma caridade para com eles a gente defender a nossa fé. Porque a gente convertendo esse irmão, a gente ganha uma alma. Tá? E há maior júbilo no céu por um pecador que se converte do que um justo que não precisa de conversão. Tá? Então, a parte apologética, a parte dos nossos estudos, a parte da nossa missionariedade, da nossa vocação é extremamente importante para isso. E aí, o que ele quer dizer aqui é que para a gente ter uma missionariedade massa, ter uma vocação massa, para a gente lutar contra os inimigos de Deus, é pertinente, é vantajoso a gente ter o apoio da Santíssima Virgem Maria. Tá? Então, com uma mão elas combaterão, derrubarão, esmagarão os heréticos com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com sua idolatria e os pecadores com suas impiedades. E com a outra mão elas edificarão o templo do verdadeiro Salomão e mística cidade de Deus, ou seja, a Santíssima Virgem, chamada pelos santos padres de Templo de Salomão e Cidade de Deus. Eles levarão o mundo todo por suas palavras e exemplos à verdadeira devoção a Maria, o que os fará ganhar muitos inimigos, mas também muitas vitórias e glórias para Deus somente. Se vos perseguirem, sabeis que primeiro perseguiram a mim, vai dizer Jesus. Né? Então, significa que estamos no caminho certo. Né? Foi o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo do seu século, conforme está suficientemente marcado em sua obra. Foi o que o Espírito Santo parece ter dito no Salmo 58, cujas palavras são as seguintes: Et sient quia Dominus dominabitur Jacob et finium terre. Convertentur ad vesperam et famen patientur, ut canes et circuibant, misericórdia, et circuibant civitatem. Ignorem meu latim muito bem dito, viu? Ignorem o que o Salmo vai dizer, né? O Senhor reinará em Jacó e em toda a terra. Eles se converterão ao alvorecer e padecerão de fome como os cães, e circundarão a cidade para buscar de que comer. Essa cidade que os homens circundarão no fim do mundo para converter-se e para saciar a fome de justiça que terão, é a Santíssima Virgem, que é chamada pelo Espírito Santo de Vila e Cidade de Deus. Tá? Porque foi justamente por Maria que a história da salvação começou. Tá? E é por ela que deve terminar também. E com isso a gente vê que a Virgem Maria tem papel crucial nessas obras, da mesma forma da geração da Igreja de Cristo até essa consumação. Tá? Vocês conseguem fazer os links? Até agora do que foi dito. Vocês conseguem ver os links?
do reinado dos corações, dos apóstolos dos últimos tempos, da necessidade da Virgem Maria na nossa vida, né? O capítulo fala sobre as necessidades da Virgem Maria. Vocês estão conseguindo fazer o link e as correlações? Falem aqui no chat. Tá confuso? Vocês têm dúvidas? Podem ficar à vontade aqui para se expressar, viu, gente? De boa. Uhum. Exato. Não, desse jeito, velho. A gente consegue fazer muito link, cara. Isso que é muito massa, velho. E repare que isso não foge do que o catecismo diz. Isso não foge do que Jesus Cristo diz. Então, assim, a devoção à Virgem Maria não é nada novo, né? Ele dá sentido e profundidade para aquilo que Jesus Cristo disse, né? Porque muitas vezes Jesus falou muitas coisas que para nós pode ser uma incógnita, né? A gente pode não compreender muito bem aquela passagem, aquela parábola, aquele acontecimento, aquela fala. E aí, quando a gente se aprofunda na teologia, né, nos estudos, a gente começa a compreender essas verdades de fé. Inclusive, pessoal, a gente tem 2 minutos aqui na chamada. Eu vou encerrar, mandar outro link, tá? A gente já tá mais para lá do que para cá, inclusive. Viu? Então, eu vou encerrar essa primeira chamada, vou mandar o link no grupo, viu? Então, continuando. Ah, então, a Virgem Maria, ela é necessária para... ela foi necessária para o mistério da encarnação e também é necessária para o mistério da salvação das almas, tá? É o que ele vai dizer aqui no ponto 49, né? Foi por Maria que a salvação do mundo teve início, com Jesus Cristo, né? E por ela deve consumar-se. Maria praticamente não apareceu na primeira vinda de Jesus Cristo, para que os homens ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho não se distanciassem da verdade, apegando-se a ela de um modo demasiado forte e grosseiro, o que aparentemente teria acontecido se ela tivesse sido conhecida em razão dos encantos admiráveis com que o Altíssimo a revestiu, mesmo exteriormente. Por favor, a Virgem Maria, ela era belíssima, tanto interiormente, em sua alma, uma beleza inigualável, inimaginável, inenarrável, como também ela era belíssima exteriormente, tá? A sua fisionomia, ela era linda, tá? Isso é tão verdadeiro que Dionísio, o Areopagita, nos deixou escrito que quando a viu, poderia tê-la tomado por uma divindade, por causa de seus encantos secretos e de sua beleza incomparável, se a fé na qual estava bem firmado não tivesse lhe ensinado o contrário. Ou seja, Dionísio, ele por sua beleza, sua singularidade, sua magnificência de alma, poderia fazer com que ele pensasse que a Virgem Maria era uma deusa. Isso se a fé na qual ele tinha não tivesse ensinado o contrário, que ela não é deusa. Tá? Isso é o que a gente ensina até hoje, né? Que a Virgem Maria é uma criatura perfeita, magnífica, maravilhosa, etc. Que as pessoas devem ter devoção a ela, mas que a Virgem Maria não é deusa. Tá? Isso a gente sempre vai ter que falar, velho. Virgem Maria não é deusa, justamente para evitar erro. Tá? Contudo, na segunda vinda de Jesus, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela se conheça, se ame e se sirva a Jesus Cristo. Razões essas que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa em vida e a não revelá-la senão muito pouco depois da pregação do Evangelho. Ou seja, é verdade que nos Evangelhos não se fala muito sobre a pessoa de Maria. E não é para falar. Porque o Evangelho é para falar sobre Jesus Cristo. Né? Tanto é que na missa a gente fala Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, segundo Lucas, segundo Mateus, segundo João. Tá? É o Evangelho de Jesus Cristo.
tá? É sobre a vida dele, é sobre a sua história, tá? Então a Virgem Maria não é para aparecer, tá? E também a própria Virgem Maria, ela não queria aparecer muito para que o seu filho muito amado aparecesse, tá? É aquilo que a gente falou na introdução e na primeira aula. É necessário que eu diminua para que ele cresça, né? A Virgem Maria é uma precursora de Jesus Cristo. Não é para ela aparecer. Ela quer que Jesus, o seu filho, apareça, tá? Então é importante que a gente tenha isso muito em mente. A gente já falou sobre isso, inclusive. Porém, nos últimos tempos, ela é necessária. Para os homens, a humanidade, olhar para a pessoa da Virgem Maria, se encantar com a pessoa dela, com a sua maternidade, com a sua ternura, ter uma experiência pessoal com Nossa Senhora e se aproximarem por conta disso e se converterem a Jesus, tá? Até porque, olha, a gente olhando a Lua, vou fazer uma analogia, a gente olhando a Lua, é a analogia que fazem, né? A gente, querendo ou não, quando a gente estuda a Lua, a gente vê que a Lua, ela só brilha por conta do Sol. A Virgem Maria é essa Lua que irradia a beleza, as graças, a magnificência, a realeza de Deus. Então, contemplando a pessoa da Virgem Maria, a gente, a nossa alma, o nosso ser, nossa inteligência, a nossa vontade se volta, querendo ou não, a Deus. Da mesma forma, quando nós contemplamos a natureza, nós vemos nas pequenas coisas, na fisiologia dos organismos, na anatomia dos seres, nos mecanismos que nós até mesmo não conhecemos ainda, mas que tudo se encaixa de forma maravilhosa, as bilhares de variáveis que existem e que se comunicam entre si de forma harmônica, de modo que a vida seja possível, né? Quando a gente contempla essa realidade, indubitavelmente a gente vai chegar a pensar em Deus, a se maravilhar com a ação de Deus, tá? Então, a ideia de que a Virgem Maria apareça é justamente para que, olhando, se aproximando da Virgem Maria, a gente se aproxime, ame, se converta a seu divino Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, tá? É por isso que no final do ponto 49 ele vai dizer, cadê? Por ela se conheça, se ame e se sirva a Jesus Cristo. Razões essas que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa em vida e a não revelá-la senão muito pouco depois da pregação do Evangelho. Tá? E então ele vai continuar no ponto 50. Portanto, Deus quer revelar e mostrar a Maria a obra-prima de suas mãos nesses últimos tempos. E ele vai dar 7 motivos pelos quais ele quer fazer isso. Tá? O primeiro motivo foi porque ela se escondeu nesse mundo e se colocou mais baixo que o pó da terra, por sua humildade profunda, obtendo de Deus, de seus apóstolos e dos evangelistas, não ser manifestada em vida. E aí, a própria Virgem Maria ela não queria aparecer, e ela mesma disse no Magnificat, né? Lá em Lucas capítulo 1, versículo 52, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Ela também vai dizer, o Senhor fez em mim maravilhas. Né? A gente vai ver na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 10, que diz, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Também em Provérbios, capítulo 29, versículo 23, que vai dizer, o orgulho de um homem leva-o à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. E em Provérbios, capítulo 22, versículo 4, que vai dizer, o prêmio da humildade é o temor do Senhor, a riqueza, a honra e a vida. E há tantos outros versículos que vai falar sobre como a humildade ela é bem vista, ela é amada por Deus. Tá? A criatura humilde ela é amada por Deus. Também lembremos-nos que a humildade ela é a virtude da verdade. Tá? É o reconhecimento de que nada somos, de que nada temos, de que nada possuímos, tá? Que nós somos completamente irrelevantes, tá? E que tudo que há de bom em nós ou em nossos feitos não é por mérito nosso, não é por capacidade nossa, por assim dizer, não é
nós por nós em absoluto, mas é a graça de Deus que nos sustenta, nos capacita, nos orienta, tá? E que, claro, essa graça só vai ser manifestada mediante nosso consentimento, tá? Porque Deus quer que nós participemos, mas Deus não nos força a participar. Deus tem graças que quer derramar aos homens, mas Deus quer que os homens eles se movimentem e agem em prol dessa graça, tá? Deus quer que vocês tenham conhecimento das verdades de fé desse tratado, mas Deus quis que São Luís Guilherme Monfort, com seu livre-arbítrio, escrevesse. Queria que eu, com meu livre-arbítrio, explicasse, falasse para vocês o que tem no tratado, né? E assim sucessivamente, tá? Mas enfim, tudo que há de bom em nós é Deus, tá? Que nada somos, tudo dependemos de Deus. Nosso olhar não é voltado para nós mesmos, mas para o Senhor, tá? Essa é a virtude da humildade e a sua prática. E é algo que nós lembramos, inclusive, na quarta-feira de cinzas. Lembra-te que és pó e ao pó hás de retornar. A ciência explica que daqui a 120 anos, o bebê que nasce hoje não existirá mais, tá? Quantas pessoas não passaram nessa vida, nessa terra, e nós nem sequer sabemos de sua existência, do seu nome, de seus feitos, né? Então, que podem ter sido sim significativos, mas que nós não temos esse conhecimento, tá? A quantidade de santos que não são conhecidos, tá? Também é um exemplo disso. Fala, Chayane! Tudo em paz? Pois bem, pessoal. Continuando. É isso que a gente quer falar, mas nesse sentido, né? Então, que sejamos desapegados no sentido de que há uma realidade superior chamada santidade, que é a comunhão com Deus e a qual deve ser o foco de nossa existência. O segundo ponto que ele fala, porque Deus quer revelar a Virgem Maria nesses últimos tempos, é porque sendo obra-prima das mãos de Deus, assim na terra pela graça, como no céu pela glória, ele quer ser glorificado e louvado por todos os viventes desse mundo através dela. A Virgem Maria foi a criatura que mais e melhor glorificou a Deus. E todos aqueles que com Maria glorificarem a Deus, o fará de modo perfeito. A gente vai ver isso, inclusive, mais pra frente, acho que é no capítulo 4, que não é o quinto, que a gente entrega os nossos méritos para a Virgem Maria. E São Luís vai fazer uma analogia de que é como se a Virgem a gente está na sala do trono, né? A gente está ali com o rei, etc, etc. A gente fosse oferecer uma maçã ao rei. Só que a nossa maçã, ela é meio feinha, ela tá meio cabisbaixa, tá meio borocotó, né? E aí, é facilmente Deus vai falar assim, velho, chega até a ser ofensivo para mim, né? Porém, se nós entregarmos a Virgem Maria vai limpar, vai adornar em ouro, vai colocar numa não é tábua, é numa tábua, numa tábua, vai entregar a Deus, né, com toda a beleza, singularidade, enfim, com todo o zelo, né? E aí é mais fácil Deus aceitar. E aí nós glorificamos a Deus com isso, né? Através da Virgem Maria, né? E aí que é uma sugestão. Toda obra que vocês forem fazer, uma missão que vocês forem, uma pregação que vocês forem pregar, um momento de condução de oração que vocês forem conduzir, um estudo que vocês forem fazer, um trabalho que vocês forem realizar, consagrem Nossa Senhora. Não precisa de palavras bonitas. Mãe, eu consagro a Deus este trabalho, esse estudo, a vós, através das mãos da Virgem Maria, para a honra e glória de vosso nome, para a conversão, santificação e salvação das almas. Amém. Isso já é suficiente. Com suas próprias palavras, consagre as suas obras a Deus pela Virgem Maria. E assim, tu irás glorificar e louvar a Deus através dela, tá? E esse daqui nós também já vimos no primeiro capítulo um pouco sobre isso. A terceira motivação pela qual Deus quer que a Virgem Maria seja conhecida nos últimos tempos é justamente porque a Virgem Maria, por ser a aurora que precede e manifesta o sol de justiça, que é Jesus Cristo, ela deve ser conhecida e percebida a fim de que Jesus Cristo também o seja. Olha como é bonito. Aqui, basicamente, ele está falando que a Virgem Maria é precursora de Jesus Cristo, né?
que a tendência natural é que o precursor abra o caminho para que o rei entre, né? E aí, que é muito bonito que ele faz essa analogia da aurora que antecede o sol da justiça, né? E esse sol da justiça que é Jesus Cristo, né? Então, contemplando as coisas do mundo, a gente louva e glorifica a Deus. Porque eu gosto de pegar essas manifestações porque a gente vê isso inclusive no mistério de pregação, né? Contemplando os objetos, o nosso meio, a natureza, etc., a gente louva e glorifica a Deus. E aqui é interessante, porque o Catecismo da Igreja Católica vai dizer no ponto 32 o seguinte: o mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem, da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. E ele também vai citar Romanos 1, 19, 20, que vai dizer: o que Deus se pode conhecer é a eles manifesto. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade são percebidas pelo intelecto através de suas obras desde a criação do mundo. É um pouco do que a gente já falou agora há pouco, né? Que a Virgem Maria, perfeita criatura, a gente contemplando ela, a gente contempla a Deus e louva e glorifica Ele, tá? Beleza. Inclusive a gente reza isso no ofício a Nossa Senhora, tá? Nas vésperas do ofício, quando a gente vira e reza assim: Deus vos salve, relógio que andando atrasado serviu de sinal ao Verbo encarnado, para que o homem suba às sumas alturas, desce Deus dos céus para as criaturas. Com os raios claros do sol da justiça, resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois lírio formoso que cheiro respira, entre os espinhos da serpente a ira. Vós a quebrantais com o vosso poder, os cegos errados vós alumiais, fizestes nascer sol tão fecundo, e como com nuvens cobristes o mundo. Então, a Virgem Maria, ela é essa precursora, essa criatura perfeita que abre os caminhos para que Jesus possa entrar. Tá? A quarta motivação é que, sendo a estrada pela qual Jesus Cristo veio até nós pela primeira vez, também o será quando ele vier pela segunda vez, contudo, não da mesma maneira. Ou seja, a Virgem Maria não vai dar luz a Jesus Cristo pela segunda vez. Não. Na primeira vez, foi Jesus Cristo sendo gerado no ventre de Maria, nascendo ali no presépio, né? E a segunda vez vai ser de uma maneira diferente. É a Virgem Maria andando à luz de Jesus Cristo nos corações dos homens, estabelecendo o reinado mariano e, consequentemente, o reinado de Jesus Cristo. Tá? Então, é uma segunda maneira. E a gente já viu toda essa lógica do reino que se reverbera para um plano físico, etc, etc. Tá? A gente viu na primeira parte do capítulo. Tá? A quinta motivação é a seguinte: sendo o meio certo e a estrada reta e imaculada para ir até Jesus e encontrá-lo perfeitamente, é por ela que as almas santas que haverão de fulgurar de santidade devem encontrá-la. Afinal, a Virgem Maria é o caminho perfeito que Jesus Cristo veio ao mundo. É por esse caminho que nós devemos ir a Jesus Cristo. Tá? Aquele que encontrar Maria encontrará a vida, Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele falou inclusive aqui agora, que é o caminho, a verdade e a vida. Isso está em João capítulo 14, versículo 6, tá? Mas não é possível encontrar Maria sem procurá-la, nem procurá-la sem conhecê-la. Pois não se pode procurar nem desejar algo desconhecido. Logo, é preciso que Maria seja mais conhecida do que nunca, para a máxima glória e conhecimento da Santíssima Trindade. Aqui é interessante, eu vou até repetir mais uma vez para vocês meditarem sobre. Não é possível encontrar Maria sem procurá-la, nem procurá-la sem conhecê-la. Então veja, primeiro a gente está vendo esse tratado, a gente viu sobre a vida de Nossa Senhora para conhecê-la, para saber quem é a pessoa da Virgem Maria, qual a sua importância na história, por que ela é necessária. Primeiro a gente conhece ela. Conhecendo ela, nossa razão é iluminada e a nossa vontade é convidada a procurar ela. Isso é o que a gente pode chamar de ato de fé. Tá? Procurando ela, a gente vai encontrá-la. Porque a Virgem Maria, por favor, ela não vai ficar fazendo joguinho, não, agora não é a hora, não, vou deixar mais um pouquinho, que é para ele vir com mais
força, né? Não, esse joguinho não existe, pelo amor de Deus, gente. Tá? Se a gente for procurar a Virgem Maria com sinceridade no coração, nós vamos encontrá-la. Principalmente aqueles que estão afastados, principalmente os pecadores mais nefastos. Por que eu digo isso? Porque são estes que mais precisam de ajuda. Tá? Se o pior dos pecadores agora, por um momento de sinceridade, ele fala, cara, deixa eu fazer o teste. Maria, deixa-me conhecer-te. Mostra-me quem tu és. Tu achas que a Virgem Maria não iria guiar esse homem para a luz da verdade? Para a mudança de vida? Claro, sempre, em todo momento, vai ter que haver correspondência desse homem. Mas se esse pecador ele tiver sinceridade do coração e falar assim, cara, eu vou até o fim para conhecer-te. Eu vou te dar uma chance. Ele vai se converter, tá? E vai encontrá-la. Vai conhecer a pessoa da Virgem Maria, tá? Então é importante que nós tenhamos essa curiosidade, esse ímpeto de ir atrás, tá? De querer saber um pouco mais, se aprofundar nessa interação. No momento oracional, quando vocês estiverem na vibe, tá? Porque muitas vezes vai na vibe, não sei vocês, mas de vez em quando tem uma vibe muito boa de relaxamento, de leveza, e às vezes começa a meditar sem as coisas de Deus, eu falo, caraca, que massa, né? E aí, muitas vezes, principalmente quando eu estava me convertendo, né? Antes da minha conversão, eu tinha momentos de sensibilidade espiritual, por assim dizer. E aí muitas vezes eu me colocava na presença da Virgem Maria, né? Imaginava a Virgem, eu fechava os olhos, imaginava a Virgem Maria no meu quarto, assim, né? Ao meu lado, sentada ao meu lado, ela em pé na minha frente, ela meio que flutuando assim com as nuvens embaixo. Eu ficava imaginando, né? Eu ficava imaginando um diálogo com ela, eu conversando agora, imaginando ela presente. Não que ela seja uma utopia, não é isso, mas que isso me facilitava interagir com a pessoa da Virgem Maria. E a pessoa da Virgem Maria, ela é muito tangível. E quando eu quero dizer isso, é que é muito fácil olhar para a pessoa da Virgem Maria e ver que ela existe. Primeiro porque ela, a matéria dela, a, a gente não tem muita dificuldade em acreditar que a Virgem Maria realmente existiu. Né? A gente pode ter dificuldade, principalmente os ateus, né, em acreditar que a pessoa de Jesus Cristo existiu. Mas a pessoa da Virgem Maria tem sim, com mais facilidade que ela existiu. Então é um pouco engraçado isso. Mas enfim. E aí eu tinha essa facilidade de encontrá-la. E foi muito, muito impactante a pessoa da Virgem Maria no meu processo de conversão, porque era bem na época que eu estava me consagrando a ela, né? Estava nesse processo formativo. Ah, e eu via que ela me guiava, tá? Ela me orientava, ela me dava à luz o seu divino filho. Isso é muito pertinente. Eu espero que todos vocês consigam ter essa mesma intimidade com Nossa Senhora. Basta vocês entrarem no quarto do vosso coração e, com sinceridade de intenção, procurá-la, tá? E aí, pois não se pode procurar nem desejar algo desconhecido. Logo, é preciso que Maria seja mais conhecida do que nunca para a máxima glória e conhecimento da Santíssima Trindade. Tá? Beleza. E o próprio Santo Agostinho vai dizer, né, tem aquela frase muito famosa, né? Só se ama aquilo que se conhece, né? E aí a gente relembra, inclusive, a dificuldade dos protestantes, né, de amarem Nossa Senhora simplesmente pelo fato que não conhecem ela, né? Não conhecem ela e nem permitem se conhecer. Mas se eles se colocarem a conhecê-la, se permitirem conhecê-la, vão amá-la e querer não vão se converter, tá? Porque a Virgem Maria guiará eles, mesmo que demore, enfim, mas vai acontecer. Mas pela soberba e pelo ego, como os demônios, muitos repudiam e caluniam a mãe de nosso Deus, tá? E se negam a conhecer a verdade, querendo ou não, eles se negam a conhecer a verdade. A segunda motivação pela qual Deus quer que a Virgem Maria apareça mais nesses últimos tempos é que Maria deve fulgurar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. Em misericórdia para reconduzir e receber afetuosamente os pobres pecadores e transviados que se converterem e voltarem à Igreja Católica. Em força contra os inimigos de Deus, os idólatras, os cismáticos, maometanos, judeus e ímpios de coração duro.
que se revoltarão terrivelmente para seduzir e derrubar, mediante promessas e ameaças, todos os que a ele se opuserem. E, finalmente, ela há de fulgurar em graça, a fim de animar e sustentar os valorosos soldados e fiéis servidores de Jesus Cristo, que lutarão por seus interesses. Tá? Então, em misericórdia para cativar os pecadores se converterem, em força para combater os inimigos de Deus e da igreja, né? E em graça para justamente fortificar os fiéis, os consagrados para esse combate espiritual e que pode ser também físico, tá? Pode se reverberar, é uma possibilidade, não estou dizendo que vai ser, mas pode se reverberar também. Inclusive, fiquem atentos, viu? Se vier um lunático, né? Querem destruir a igreja, desça porrada, viu? Desça porrada. Legítima defesa, viu? É importante para aprender. Tem gente que não aprende no amor, né? A gente fala, oh, não faz isso, não é legal. Mas não aprendendo, aprende na dor. Querendo não fazer o quê? Então, não permitem que o templo de Deus seja blasfemado, tá? Não permitem. Se vocês encontrarem uma pessoa na fila da comunhão pegando a hóstia e andando sem comungar, vai atrás, tá? Fale para o ministro da Eucaristia, fale para o coroinha, fale para o padre. Ó, fulano tal não comungou, né? Se possível, pega uma segunda pessoa e fala, ó, vigia. Fique de olho, que eu vou chamar o padre, vou chamar o ministro, etc, etc. Porque essa pessoa não comungou, tá com a pessoa de Jesus Cristo na hóstia consagrada. E a hóstia consagrada, para alguns, é utilizado em missas negras, né? O pessoal chama. Que são ritos satânicos, de blasfêmia à pessoa de Jesus Cristo na hóstia consagrada. Eu nem vou falar o que acontece, porque do que eu já escutei, né? Porque é extremamente vil, tá? Não é interessante falar. Então, assim, importante, porque nós somos soldados de Cristo. Somos soldados. Nosso dever é defender a fé e a honra do cristianismo, tá? Em sétimo e último motivo, por fim, Maria deve ser terrível contra o diabo e seus apoiadores, como um exército bem posicionado em campo de batalha, principalmente nesses últimos tempos, porque o diabo, estando bem ciente de que lhe resta pouco tempo, e muito menos do que nunca, para perder as almas, redobra todos os dias seus esforços e combates. Logo ele suscitará cruéis perseguições e colocará terríveis armadilhas aos fiéis, aos servos fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que ele tem mais dificuldade de subjugar do que os outros. Lembremos-nos da Revolução Francesa, tá? Foi no mesmo século que o tratado foi escrito, tá? A Revolução Francesa, que é vista aí como maravilhosa, etc., só se veste, né, de maravilhas, mas na prática houveram genocídios, foi terrível, né? Lembremos da Revolução Marxista, né, na Rússia, a China também, né? Lembremos a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, apesar de que não foram especialmente contra o cristianismo, né? Mas lembremos que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial houveram santos mártires, né? O Maria Kolbe era um padre, era alguma coisa Kolbe, Maria Kolbe, né? Que inclusive era muito devoto da Virgem Maria também, tá? Ele fez um terço com pão, ele foi para o campo de concentração, ele era religioso. São Maximiliano Kolbe. Exato, São Maximiliano Kolbe. Esse mesmo. Exato. Exato. Ele se colocou no lugar de um outro homem que ia morrer, e ele morreu lá no campo de concentração. Ele doou sua vida pela vida do irmão. Bonito, né? O testemunho dele. E aí, ele diz, né, a biografia dele, né, a história lá, que ele fez um terço, inclusive, com o pão que ele recebia. Ele pegava essa migalha de pão, né, o pão, e fazia as contas do terço, né, e ele rezava lá. Muito bonita a história dele. Mas houve também perseguição contra a igreja na Segunda Guerra Mundial, tá? Houve sim perseguição contra a igreja. E aí a gente vê, principalmente nos dias de hoje, né, as ideologias todas contrárias ao cristianismo, quando a gente vai ver. Tá? Todas contrárias ao cristianismo. Se revestem de justiça social, se revestem de dignidade humana, mas no final é só para formar massas de manobra.
e no final se subverte tudo, tá? Subverte tudo. Acaba-se a moral, acaba-se a piedade, acaba-se a justiça e as virtudes. É isso que a gente vê nos dias de hoje. E aí aqui a gente consegue ver nitidamente a batalha entre a mulher e a serpente, tá? Bem como a mulher e o dragão no Apocalipse, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Este, o dragão, né? Então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tá? Deixa eu só beber uma água aqui que tá acabando a voz. Então ele vai continuar nos pontos 51 e 52, né? É mais ou menos isso que ele vai dizer, né? É principalmente em referência a essas últimas e cruéis perseguições do diabo, que aumentarão todos os dias até se estabelecer o reino do anticristo, que se deve entender aquela primeira e célebre predição e maldição de Deus proferida no paraíso terrestre contra a serpente. Convém explicá-la aqui, para a glória da Santíssima Virgem, a salvação de seus filhos e a confusão do diabo. Pessoal, não vou meu latim tá arranhando, tá? Então, mas foi o que a gente acabou de falar, tá? A inimizade entre ti e a mulher, etc, etc, né? Aqui, ó. Inclusive fala aqui. E continuando. Deus jamais fez e formou senão uma inimizade, porém irreconciliável, que durará e mesmo aumentará até o fim. Foi entre Maria, sua digníssima mãe, e o diabo. Entre os filhos e servidores da Santíssima Virgem e os filhos e seguidores de Lúcifer. De modo que, dentre os inimigos que Deus fez contra o diabo, a mais terrível inimiga é Maria, sua santa mãe. Ele, inclusive, lhe deu, já desde o paraíso terrestre, embora ela ainda estivesse apenas em seu projeto, ou seja, eles já eram inimigos, mesmo a Virgem Maria ainda não existindo. Tá? E lá no paraíso havia tanto, enfim, continua. Tanto ódio contra esse maldito inimigo de Deus, tanta argúcia para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, abater e aniquilar esse ímpio cheio de orgulho, que ele a teme mais não somente que a todos os anjos e homens, mas em certo sentido que ao próprio Deus. Né? O diabo, que ele está falando aqui que o diabo ele teme a Virgem Maria mais do que os anjos e homens, mas até mesmo em certo sentido que é o próprio Deus. Justamente por aquelas razões que eu já falei, né? Pelo fato da Virgem Maria ser uma simples criatura. Né? Deus é Deus, Criador. Né? A Virgem Maria é só uma criatura que recebeu tantos privilégios por ser a mãe de Deus, segundo a carne da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tá? E a gente viu, né, que pelo fato da Virgem Maria ser humilde, ele ser soberbo, dela ser pura, ele ser vil, enfim, a gente já viu isso mais cedo. Isso não quer dizer que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os de Maria, porquanto as perfeições de Maria são limitadas. Mas, em primeiro lugar, deve-se ao fato de que Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais por ser punido e vencido por uma serva pequena e humilde de Deus. E a humildade dela o humilha mais que o poder divino. Em segundo lugar, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder contra os demônios que lhes causa mais pavor, conforme muitas vezes foram obrigados a reconhecer a contragosto pelos lábios de possuídos, a gente viu isso, inclusive, no início da formação, apenas um de seus suspiros por alguma alma do que as orações de todos os santos, e só uma de suas ameaças contra eles do que os outros tormentos deles todos. Então, a gente vê aqui a eficácia da Virgem Maria contra o diabo, né? E como o diabo teme a pessoa da Virgem Maria. Tá? Vamos lá. E aí é justamente isso que a gente vê. Basta ver os relatos dos padres, exorcistas. E agora que bonito o São Luís fala aqui nesse ponto, 53. Aquilo que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou pela humildade. O que Eva danou e perdeu pela desobediência, Maria salvou pela obediência. Eva, ao obedecer à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos, entregando-os a esta, a serpente. Maria, tornando-se perfeitamente fiel a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servidores, consagrando-os à divina majestade. Tá? E aí a gente consegue fazer outras várias
relações entre a pessoa da Virgem Maria e a pessoa de Eva, né? A Eva, que era virgem, a nova Eva, Maria, que foi e será virgem, né? A Eva, que foi criada sem pecado original, Maria, a nova Eva, que também foi criada, preservada, né? Sem o pecado original. Né? E aí a gente consegue fazer várias correlações aí entre a Virgem Maria e Eva, né? Eva, que foi infiel, Maria, que foi fiel e obediente, enquanto Eva foi desobediente. Enfim, a gente consegue fazer várias correlações aqui, tá? E é muito bonita essa correlação. Depois eu vou fazer todo um postzinho para mandar para vocês sobre essas correlações. Acho que só falta tempo e disponibilidade, tá? Mas vai dar certo. Além disso, os batizados e os consagrados, de modo especial, são essa descendência de Maria. Tá? Aqueles que se consagram à Virgem Maria, que se batizam, é a descendência de Maria. E essa mulher é tanto a igreja quanto a Virgem Maria, tá? E combaterão até a segunda vinda de Jesus, combaterão os filhos da perdição. E a gente lembra do que está presente lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 10. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. E aqui eu ressalto a ideologia socialista, o liberalismo moral, a luxúria, a soberba, a cultura woke, os feiticeiros, os hereges, os satanistas, os apóstatas. Apesar dos levantes contra a igreja e sua doutrina, mesmo perseguindo os fiéis, eles vão sucumbir. Tá? E no último dia né, será visto à direita de Deus os bem-aventurados, os filhos de Maria, os consagrados a Jesus pelas mãos virginais de Maria, que não permitiram se corromper pela concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. E então o rei dirá para eles: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Depois ele se voltará para os inimigos e aos réprobos, né? Que estarão à esquerda, e vai ser dito a eles: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Isso está lá em Mateus capítulo 25, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada depois. Então, perseverar nessa luta e não deixar se abater, tá? E então vai se completar o combate entre Satanás e sua descendência e a Virgem Maria e sua descendência. Agora, pessoal, vai ser mais leitura, tá? De fato, não tem muito para onde fugir, não. Ponto 54. Deus não colocou somente uma inimizade, mas várias inimizades, não apenas entre Maria e o demônio, mas entre a progenie da Santíssima Virgem e a descendência do demônio. Isso é tudo que a gente acabou de falar, tá, gente? Isso quer dizer que Deus colocou inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servidores da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do diabo. Eles não se amam mutuamente e não têm empatia entre si. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os amigos do mundo, por se trata da mesma coisa, sempre perseguiram até hoje e continuarão a perseguir mais do que nunca aqueles e aquelas que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú seu irmão Jacó. Estes são figuras dos reprovados e dos predestinados. Mas a humilde Maria terá sempre a vitória sobre esse arrogante, e será tamanha a vitória que ela acabará por esmagar-lhe a cabeça, onde reside seu orgulho. Ela descobrirá sempre seus artifícios infernais, dissipará seus conselhos diabólicos e defenderá seus fiéis até o fim dos tempos das garras cruéis dos inimigos. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios se manifestará particularmente nos últimos tempos, quando Satanás lhe colocar armadilhas ao calcanhar, ou seja, a seus humildes escravos e a seus pobres filhos, que ela suscitará para travar-lhe guerra. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, e rebaixados diante de todos, como calcanhar, atacados e perseguidos como calcanhar, o é em relação aos outros membros do corpo. Mas,
Correspondentemente, eles serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá em abundância. Serão grandes e elevados em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura por seu zelo inflamado, e de tal modo apoiados pelo socorro divino que, com a humildade de seus calcanhares, unidos a Maria, esmagarão a cabeça do diabo e farão triunfar Jesus Cristo. Lembremos-nos que, na imagem da Virgem Maria pisando a cabeça da serpente, ela destrói Satanás. Ela pisa sobre uma parte sensível da serpente, a cabeça, Lúcifer, né? Aquele que articula, aquele que coordena, será esmagado por Maria e o seu calcanhar, que, como São Luís vai dizer aqui, são os consagrados, são os filhos de Maria. Mas lembremos que o texto fala que a serpente ferirá o calcanhar da Virgem Maria. Eu vejo nesse episódio que mesmo alguns consagrados vão sucumbir. Não sejamos nós. Tá? O que eu quero dizer aqui de modo particular é que esse sucumbir pode ser tanto no sentido da perdição, e eu espero que nenhum consagrado, nem nenhum fiel, que nenhuma pessoa se perca. Mas também podemos ver esse sucumbir como sendo martírios. Tá? Então estejamos preparados a todo instante a sermos martirizados. E vejamos isso como uma graça muito particular do nosso Deus. Tá? Não vejamos isso com maus olhos. Só peçamos a Deus que tenhamos coragem neste momento derradeiro. Tá? Se for acontecer. Tá? E também vamos... ao pensarmos na nossa morte, não pensemos na morte ideal aos nossos olhos, mas na morte ideal aos olhos de Deus. Né? Vamos conformar e entregar o nosso momento derradeiro nas mãos de Jesus Cristo, pela Virgem Maria. Só peçamos que, na hora de nossa morte, estejamos em estado de graça, estejamos confessados, comungados, e, se possível, possamos receber a unção dos enfermos, o viático, tá? Possamos receber a visita de um sacerdote e, se não for pedir demais, né? Que na hora da nossa morte a gente possa ter a companhia de Jesus e de Maria conosco. Tá? Então, São Luís Grão Montfort vai dizer que os consagrados a Maria são os apóstolos dos últimos tempos e que, no fim, o Imaculado Coração de Maria triunfará. A mulher revestida de sol e a sua descendência vencerá essa batalha. E não há margens, nem sequer pequenas, do dragão e sua descendência vencerem. Tá? Quem se consagra vai saborear o que São Luís Grão Montfort vai dizer aqui agora. Ó. Enfim, Deus quer que sua Santa Mãe se torne mais conhecida, mais amada, mais honrada do que nunca, o que certamente acontecerá se os predestinados entrarem, com a graça e a luz do Espírito Santo, na prática interior e perfeita que eu lhes revelarei a seguir, né, nesse tratado. Em consequência, se a gente obedecer o que o tratado diz, tá, vivermos o que a consagração sugere, nós vamos ver com clareza, tanto quanto a fé nos permitir, essa bela estrela do mar, e alcançaremos porto seguro, apesar das tempestades e piratas ao seguir sua direção. Eles conhecerão as grandezas dessa soberana e se consagrarão inteiramente a seu serviço, como seus súditos e escravos de amor. Vou falar englobando nós, né? Nós saborearemos suas delícias e bondades maternais e a amaremos eternamente como seus filhos queridos. Conheceremos as misericórdias das quais ela está plena e as necessidades em que estamos de seu socorro. E recorreremos a ela em todas as circunstâncias como uma querida advogada e medianeira junto a Jesus Cristo. Nós saberemos que ela é o meio mais garantido, mais tranquilo, mais culto e mais perfeito para ir até Jesus Cristo. E nos entregaremos a ela de corpo e alma, sem divisão, a fim de sermos igualmente de Jesus Cristo. Aqui é interessante, viu, gente? Quero que vocês gravem na cabeça de vocês daqui. Que a Virgem Maria é o meio mais certo, mais garantido, mais tranquilo, mais
curto, mais rápido e mais perfeito de ir a Jesus Cristo. Eu acho que a gente vai ver isso mais pra frente também, a gente vai ressaltar essa parte, mas quero que vocês guardem desde já, tá? E para finalizar, a gente vai ver esses últimos pontos, tá? Eu só tenho leitura, basicamente, tá? Mas então, quem vai ser esses servos, escravos e filhos de Maria? Serão fogo abrasador, ministros do Senhor, que difundirão o fogo do amor divino por toda parte. Serão sicut sagite in manu potentes. Tá? Salmo 126, versículo 4. Flechas. Calma aí, perdi aqui, perdão, gente. Flechas pontiagudas nas mãos da poderosa Maria para penetrar seus inimigos. Esses ministros do Senhor é a referência ao que está em Hebreus, capítulo 1, versículo 7, e no Salmo 113, versículo 4, tá? Cadê? Serão filhos de Levi. Isso é uma referência a Malaquias, capítulo 13, versículo 3. Devidamente purificados pelo fogo de grandes tribulações e bem unidos a Deus, que trarão o ouro do amor divino no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. E serão por toda parte perfume de Jesus Cristo aos pobres e aos pequeninos. Mas um odor de morte aos grandes, aos ricos e aos orgulhosos desse mundo. Isso está lá em uma referência ao que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15 a 16. Tá? Serão nuvens trovejantes, isso é referência a Marcos, capítulo 13, versículo 17 e Salmo, capítulo 113, versículo 7. Serão nuvens trovejantes a voar pelo céu ao menor sopro do Espírito Santo, que sem prender-se a nada, nem admirar-se de nada, nem atribular-se por nada, espalharão a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Seus raios serão lançados contra o pecado, com repreensões contra o mundo, abaterão o diabo e seus sequazes, e penetrarão para a vida ou para a morte com gládio de 2 gumes da palavra de Deus, todos dos quais serão enviados pelo Altíssimo. Esse gládio de 2 gumes da palavra de Deus é referência a Efésios, capítulo 6, versículo 17, e Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Tá? Serão autênticos apóstolos dos últimos tempos, às quais o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e triunfar de maneira gloriosa sobre seus inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e melhor ainda, sem conforto em meio a outros padres, eclesiásticos e clérigos, intermédios cleros, né? Tá, referência a Salmo, versículo 67, capítulo 67, versículo 14. E contudo terão as asas prateadas da pomba, para ir com a pura intenção da glória de Deus e da salvação das almas, aonde o Espírito Santo as enviar. E não deixarão para trás nos locais em que tiverem pregado, senão o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Romanos capítulo 13, versículo 10. A gente vê isso, inclusive, na vida dos apóstolos, tá? Quando a gente vê os apóstolos, a gente vê justamente isso. Né? Toda essa realidade. A gente vê isso. Os últimos apóstolos, né? Os apóstolos dos últimos tempos, também viverão a mesma coisa. Tá? Sabemos, para finalizar, sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, seguindo as pegadas de sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade, ensinando a porta estreita de Deus na pura verdade, segundo o Santo Evangelho, e não de acordo com as máximas do mundo, sem atribular-se nem fazer distinção de ninguém, sem poupar, escutar nem temer qualquer mortal, por mais poderoso que seja. Terão na boca o gládio de 2 gumes da palavra de Deus da palavra de Deus. Sobre os ombros, o estandarte lavado no sangue da cruz, o crucifixo na mão direita e o terço na esquerda, os sagrados nomes de Jesus e de Maria nos corações, a humildade e a mortificação de Jesus Cristo no modo de agir. Tais são os grandes homens que virão, mas que Maria conclamará por ordem do Altíssimo para estender seu império sobre aqueles dos ímpios, idólatras e maometanos. Todavia, quando e como isso tudo se dará, somente Deus o sabe. É nosso dever guardar silêncio, orar, suspirar e esperar. Expectans expectave, né? Salmo
39, versículo 2. Esperando, esperei no Senhor. E com isso nós concluímos o capítulo 1, tá, gente? Com isso nós concluímos o capítulo 1. A minha sugestão é que vocês leiam mais uma vez o ponto 56 para baixo e vocês meditem essa realidade, tá? Porque é algo que nós vamos viver do agora até o fim da nossa vida, tá? Isso é o que vai basear nosso apostolado, nossa missionariedade, nossa vocação, o nosso modo de agir, nosso modo de pensar. É o que vai nutrir o nosso ser, tá bom? Tem uma pergunta que é muito simples. Estes que se consagram a Jesus, estes que vivem isso, desapontam Jesus Cristo? Certamente não. Pelo contrário, glorificam o seu santo nome. Tá? E aqui vemos claramente que os frutos dessa consagração e a necessidade da Virgem Maria englobam o melhor serviço e amor a nosso Deus. Tá? Pessoal, dúvidas, comentários que queiram fazer, aqui fiquem à vontade. Ah, não, foi perguntado sobre a consagração no batismo, né? Se é o mesmo do nosso ou é diferente? É diferente, tá? É diferente. A primeira, a diferença é que o batismo, a consagração no batismo é uma consagração não feita pela pessoa, mas pelos pais, tá? Ou padrinhos, né? Tem inclusive o padrinho de consagração. Segundo que a, não é tão profundo, não é uma consagração tão profunda. Assim, a gente consagra aos cuidados de Nossa Senhora, mas do que eu vi, assim, posso ser cego em relação à realidade espiritual que acontece ali. Mas me parece muito simples e muito superficial, entende? É como se, não, se consagra ali a Nossa Senhora, beleza, é de Nossa Senhora agora, e pronto. Fica algo muito mais como se fosse uma cultura do que se fosse um compromisso, sabe? Ah, então, não é o mesmo. A gente também não há um estudo ali de algum conteúdo mariano, né? Não existe. É só um desejo de consagração. É uma consagração? É. Né? É eficaz? É. Mas não é tanto quanto essa consagração. Porque essa consagração é como se você pegasse a consagração do batismo e a elevasse. Entende? É como se você se aprofundasse nessa consagração. Entende? Ah, acho que essa é a melhor forma. É como se fosse uma crisma, vou colocar bem assim, bem entre aspas, tá, gente? É como se fosse uma crisma de consagração, tá? Ah, e aí essa daqui seria, por conta disso, a verdadeira e perfeita devoção à Virgem Maria e consagração a ela, tá? Consegui trazer um norte, uma resposta? Aqui tem toda uma fórmula que a gente vai rezar lá, inclusive, no dia. Né? Tem uma fórmula de consagração. Tá aqui no final, tá nos anexos. Cadê? Aqui é propaganda grátis. Cadê, meu Deus? Tem umas orações que a gente vai fazer todo dia, tá? Como consagrado, a gente reza todo dia. O Magnificat, né? Essas orações. Não, isso daqui é a preparação. É da preparação. A gente vai ter 33 dias que a gente vai rezar. ah, rezar algumas orações específicas. Aqui é a fórmula da consagração, né? A gente vai escrever à mão essa fórmula, tá? Num papel lá, bem bonitão. E a gente lá na hora, segurando uma vela, a gente vai recitar palavra por palavra
essa fórmula de consagração, tá? Se vocês quiserem ler depois, vocês podem ler. É bem bonita ela. Na renovação pode se ler também, tá? É pertinente. E aqui, ó, depois das 3 semanas de preparação, como faz a consagração? Ele vai falar bem direitinho, tá? Para quem tiver curiosidade sobre. Tá? Aqui é a preparação. Aqui fala tudo, tudo. Como vai ser a vida do consagrado depois, que tem orações que a gente reza todo dia. Mas aqui é a preparação dos 33 dias, tá? E ali é a fórmula da consagração. Tá? Responde um pouco a pergunta, Emanuela? Nada. Chayane, Pedrão, tem alguma dúvida? Se tiver. Perfeito. Faz parte, mano. Mas, então, perfeito, pessoal. Essa foi a formação de hoje. A gente concluiu o capítulo 1. Na próxima quinta-feira a gente vai ver o capítulo 2. Se eu não me engano, é ele todo, tá? Numa tacada só. Recomendo a leitura, viu? Então, que a Virgem Maria continue nos auxiliando nessa caminhada, nessa trajetória, nos a, a, orientando, derramando graça sobre nós e nos ajudando nesse combate diário e na luta cotidiana, tá? Para que um dia nós possamos ser grandes santos e possamos estar unidos ao Divino Filho de Maria, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para finalizar, como só tem um pessoal de nova geração aqui, para rezar a oração do grupo, te pedimos, Cristo, nosso amigo, que permitas brotar do teu coração o manancial do teu Espírito Santo sobre essa nova geração, para que, iluminados por ele, anunciemos a luz da alvorada da nova primavera do Evangelho. Que em ti sejamos jovens livres e valentes, que se atrevam a proclamar com força e entusiasmo a própria fé, impactando o mal com o bem, o ódio com o amor e o mundo descrente com virtudes verdadeiras e autênticas. Que no amor à hoxa consagrada, à Virgem Maria e ao Papa, estejamos preparados a testemunhar com destemor o simbolismo da tua cruz redentora. Amém. E estivermos, sempre estaremos unidos em nome de Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa noite, viu, pessoal? Deus vos abençoe, vos guarde. Tenham um sono tranquilo e sejam santos.